Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma... Muito obrigado pela presença de todos. Dizia eu que mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais na TV Mais. Tudo é mais aqui por esses lados. E nós gostaríamos muito de agradecer as pessoas que tanto colaboram conosco no decorrer desses 11 anos e meio. Tanto é que nós estamos hoje na edição número 2463. O Jimmy Cliff, é programa que não acaba mais, meu. É espetacular. E nós gostaríamos de colocar mais uma vez à inteira disposição, porque agora não é mais por telefone, vocês sabem disso. Mudamos de horário, mudou tudo e o mundo mudou. Antigamente vocês ligavam para cá e a gente atendia. Alô, produção do Show Mais. Hoje em dia não é mais assim. Agora é tudo aqui na base do digital. É só você teclar www.tvmaisabc.com.br. O mais, no caso, é por extenso. Você pode pedir tema, sugerir profissionais para que aqui venham. Você pode pedir para a gente reprisar tema. Tem também aquele lance de reprisar o tema, porém com convidados diferentes. É totalmente à vontade esse site para vocês. Quem manda nesse site, o www.tvmaisabc.com.br, é o nosso querido telespectador. Quero começar o programa de imediato, só falta perguntar para a parte operacional. Formada por jovens universitários, se vocês, sempre pianinho, já 10h30 e pouco, se vocês estão afins de colocar mais esta edição no ar, sim ou não? Sim! Olha que espetáculo. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é puberdade. Levanta, mostra a fúria para eles, ô Jimmy. E nós estamos recebendo para esse tema o psicólogo Luiz Nelson Dévia Neto. Luiz Nelson, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite da TV. Palmas para o Luiz. É um prazer muito grande, repito, tê-lo aqui. Existe um começo, um meio, um fim da puberdade? Varia de pessoa para pessoa. O que é, na realidade, a puberdade? Bom, a puberdade a gente pode definir que é a transição de quando o menino ou a menina ela passa para a vida adulta, né? Tem sim o início, né, e tem o fim, né? Então, a puberdade ela pertence à adolescência. Com a questão de idade é muito variável, né? Como exemplo das meninas, a primeira menstruação, a menarca, né? Antigamente eram com 15, 16, 17 anos. Hoje, né, cada dia que passa vem antecipando. Hoje você vê crianças com 9 anos, meninas com 9, 10 anos. O que se deve a isso, hein? A gente pode dizer que é o estilo de qualidade de vida, né, que vem antecipando essa questão da menarca, né? Então, a puberdade ela vem evoluindo, ela vem amadurecendo cada vez mais rápido devido a esses padrões de vida que ela leva. Agora, Luiz, ela não traz todos os indícios ao mesmo tempo, né? Um pode ficar mais amadurecido com menos idade, não é? Características físicas diferenciadas, não é? Às vezes a garota tem 16 anos, mas é meio minguadinha, não desenvolveu tanto, vai desenvolver depois. A outra pode ter 10, 11 e já ter um corpo desenvolvido. Por que varia tanto? Então, a gente pode dizer que a puberdade ela inicia com as meninas, no caso, né? Então, quando ela passa da fase infantil, que ela começa a criar o broto mamário, que a gente pode dizer, ela começa a desenvolver, então ela tem mais ou menos de 2 a 5 anos para ela conseguir concluir, né, hormonalmente
essa fase de puberdade. Vai evoluir na sua totalidade. Na sua totalidade, né? Então, assim, por que as meninas, quando começa a criar o broto mamário, elas despicham? Então, elas crescem demais, né? Diferente dos meninos. Os meninos, às vezes, passam pela puberdade sem ser percebido, né? A puberdade masculina ela é diferente da puberdade feminina, né? E quais são as diferenças básicas? As diferenças a menina criou o broto mamário, ela consegue evoluir, né? Vem a menarca e vem outras questões, evolução de pernas, de altura, né? Então isso vai gerando cada vez mais mudanças. Mentalmente falando também é uma modificação? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente tem que deixar claro que a puberdade é uma alteração fisiológica. Fisiológica. Isso, fisiológica. Ela pode ter já um corpo bem desenvolvido, mas ter uma mentalidade mega infantil, né? Justamente. Né? E dos meninos, ao contrário, a puberdade ela se dá início através de uma alteração interna, né? Que é a questão do saco escrotal. Então o menino ele começa a amadurecer primeiro, né, por essa parte, depois vem o crescimento do pênis, que é a grande questão dos adolescentes meninos hoje em dia, né, que a gente recebe bastante no consultório, e a partir daí ele começa a desenvolver e crescer cada vez mais. Então, o do menino às vezes é muito mais escondido do que a da menina. Não, por isso que às vezes você vê meninos de 12, 13, 14 anos, que aparentemente é mais infantil, do que as meninas com 15, 16 anos, que são mais evoluídas. Agora, quando você recebe um adolescente em consultório, eles estão sempre acompanhados do pai, da mãe, de ambos, ou então do responsável, do vovô, da vovó, do biso, da bisa. Eles adentram no consultório com os acompanhantes e se sim, isso não inibe? Na verdade, quando eu acolho um adolescente no consultório, em primeiro momento eu pergunto para o adolescente se eu posso, chamar os pais para conversar, né? Porque ele está em busca de um isso logo no dele. início, você não conversou nada no primeiro ainda. contato. Tá. Né? Então, eu acolho esse jovem, escuto a demanda e pergunto se eu posso conversar com os pais, né? Estabeleço um contrato com eles. Se eles podem acompanhar. Se eles podem acompanhar somente num primeiro momento, né? Explicar para os pais como é que funciona esse processo e, a partir daí, o meu trabalho é realizado com os adolescentes, não com os pais. E, geralmente, se houve um sim ou houve que é melhor evitar? Na grande maioria das vezes, a gente escuta um sim, que ok. Né? Eu deixo muito bem claro que o que a gente conversa dentro do consultório é somente nosso, né? Eu não vou levar nenhuma questão para os pais. É um acordo ético que tenho comigo e com o paciente, independente da idade que ele tenha. É um acordo nosso que, claro, nós conversamos. Se tiver alguma necessidade, a gente leva para os pais. Caso contrário, não. Porque dependendo do assunto em pauta, né? Eles não vão... Não é que não vão querer que o pai ou a mãe ouça, seria melhor... o declarante, no caso, aí ficaria mais à vontade, né? Claro, até porque se a gente pegar um adolescente que está passando por essa fase de transição da puberdade, a própria adolescência, que já é conflituosa por si, se ele começa a entrar em conflito com questão de drogas, né, de outras questões... Sexo. A questão sexual nem tanto, né, porque isso é uma opção dele. Mas então, a questão sentimental. Sentimental. A questão de drogas que acaba envolvendo um pouco mais a questão social, aí sim, a gente alerta os pais, a gente conversa com os pais, claro, com um acordo, com o aval do adolescente. E na questão sexo não é praticá-lo, né? É como encarar todas essas mudanças que vêm fisicamente acontecendo, né? Sim, a puberdade e a adolescência é uma fase que o adolescente não consegue se encontrar em momento nenhum, né? Ele está em busca desse encontro, porque ele é muito adulto para deixar de ser criança, mas é muito criança para talvez não assumir uma responsabilidade. Perfeito. Né? Então ele fica, eu não sou criança, mas não sou adulto, né? Os pais às vezes costumam falar assim, mas você é muito grande para brincar disso, né? Né? Mas você já tem que escolher o que você quer ser do futuro. Né? Então é uma cobrança muito grande. É um vácuo que existe, né? Que ele não sabe como ele domina todos esses problemas. E isso vem associado com uma pressão social, né, de aonde que esse adolescente vai se encaixar, em qual grupo socialmente aceito, a escolha da profissão, né, que é muito conflituosa para alguns, né, então ele fica meio que perdido e é onde que ele se encaixa porque nisso tudo. É um período no qual ele vai ter que definir absolutamente tudo, né? A vida dele em si, né? As escolhas certas claro, e não, né? Claro. Agora, me diga uma coisa, lógico que a gente sabe que cada um responde de uma maneira diferente, não é? As influências da época, o que precisa fazer, muitos pais são confidentes, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é a avó, às vezes, e na maioria das vezes, parece que são as mães das amigas,
não é? Onde existe uma maior liberdade, não é? De se consultar. Mas quem se sai melhor, o menino ou a menina? É difícil dizer, né? Não tem um padrão a ser colocado, né? Não existe um percentual? Não. É muito particular isso, né? Às vezes você recebe no consultório, eu particularmente às vezes recebo meninos muito mais psicologicamente, decididamente, a atender para uma área, para uma situação, como meninas que também têm essa necessidade. E como também meninos totalmente perdidos nessa questão de escolhas, de conflito, como também meninas. Né? Então, para colocar no percentual de qual é mais ou não, fica meio difícil. E a inter-relação com os pais, né? Quem apoia mais, de quem o adolescente quer ouvir mais conselhos, a quem ele respeita mais? Essa relação com os pais é bem conflituosa, né, na adolescência, Muito, né? É bem difícil. O que eu percebo na minha vivência no consultório, os pais que conseguem estabelecer uma discussão no bom sentido, né, um diálogo, estabelecer realmente regras onde eles possam conversar sobre tudo, sexualidade, escolha profissional, amizades, enfim, sobre a sociedade em geral, sobre tudo que ele quer decidir fazer, consegue ter um amadurecimento, consegue ter um discernimento mais claro de por onde seguir e do que fazer. Parece que os pais, né? Aliás, parece não, a vida toda é assim, mas quando os nossos filhos são pequenos, parece que quando eles crescerem a gente vai ter mais um pouco de tranquilidade e de sossego. E acontece exatamente o inverso, né? Com um adolescente de 14, 15 anos, que já quer, ele não quer chegar às 10, ele quer sair de casa às 10, né? Parece que é meio ruim chegar muito cedo nos eventos, nos bailes. Aí 2 da manhã, 3 não chegou ainda. Quem dorme? Me fala. Não é? Ou então vai dormir na casa de um amigo, não se sabe se está com um amigo, se está com uma amiga, ou então quer receber em casa a namorada. Aí você se sente responsável pela filha de alguém, né? Sim. É muito extenso, é muito vasto O que eu esse costumo universo, dizer né? que os adolescentes, eles são regados à paixão, né? Tudo é paixão. Né? Então eles pegam para fazer um monte de coisas, se apaixonam por aquilo, e aí conforme vai passando o tempo, eles vão deixando algumas coisas. Né? Então eles vão conseguindo tirar essas camadas e decidir o que eles vão querer seguir. Já vem na cabeça aquela ideia de querer morar sozinho, porque já está brigando com a mãe, está brigando com o pai, e o pai pega no pé e joga a roupa pela casa toda. É tudo ao mesmo tempo, esse que é o problema Tudo da ao mesmo puberdade, tempo. né? Tudo ao mesmo tempo. Né? E uma pressão maior que é da sociedade, que você tem que definir. Né? Você tem que ser socialmente aceito em algum grupo, em alguma profissão, você tem que fazer alguma coisa. Né? Então o adolescente carrega muita carga nesse sentido de escolhas, de por onde ir e o que fazer. Bom, nesse primeiro bloco a gente levantou todos os problemas que envolvem um adolescente. No segundo, o Luiz Nelson Devia Neto vai nos explicar como o pai, como a mãe, a avó, avô, eu sempre coloco o biso e a bisa, que com a longevidade está todo mundo agregado à família, ou então aqueles que pertencem à família mosaico, que é mais complicado ainda, né? Você não gosta de mim, você não é meu pai. Você não gosta de mim, você não é minha mãe. Os agregados, né? Então, é uma equipe, né? Já já a gente volta com as possíveis indicações de soluções, se é que há, não é? É solução para muitos casos. Dá para dar uma amenizada? Dá. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E a gente sempre fala que temos os patrocinadores oficiais do nosso programa, aqueles que vocês veem na abertura do programa. Patrocínio A, B, C, D, tudo gente fina, gente. Pessoal de confiabilidade aqui em nossa região. E vocês podem ter certeza absoluta que os produtos anunciados pelo Show Mais são de primeiríssima qualidade. Tanto é que nós temos um anunciante que está conosco há exatos 11 anos e meio. Darcio, mas você não falou que o programa tem 11 anos e meio? Quer dizer que está com vocês desde o começo? Pior que é.
Pior que é, está conosco desde o primeiro programa e eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eis a fachada, todinha de vidro temperado, um farto, um amplo estacionamento. Aqui dentro, então, só produtos de qualidade. Uma coisa, um regalo mais bonito que o outro. LL Presentes, marque com uma amiga. E marque com as nossas consultoras também, passe lá, tome um cafezinho, tome um chazinho. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar essa tarde, essa manhã, elas se tornarão inesquecíveis. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Retornamos com o tema puberdade, o tema que leva o número 2463, e nós estamos recebendo com muito prazer o psicólogo Luiz Nelson Dévia Neto. Luiz Nelson, nós estamos aguardando, né, para esse último bloco as possíveis soluções. Mas antes disso, né, que a gente gostaria de saber, essa família mosaico em relação à família tradicional, pai, mãe, tudo certinho, às vezes vovó, não é? Às vezes precisam morar juntos, não é? E agravam um pouco a situação, não é? Porque cada um tem um jeito de viver. O vovô tem uma mania, a vovó tem outra mania, não é? O adolescente, então, tem trimania, não é? Aí vem o pai, chega cansado, vem a mãe agora que tem de trabalhar fora. É complicado, é complicado. Aonde você vê mais normalidade, se é que ela existe, essa família mosaico, que de repente não ser o pai legítimo, não ser a mãe legítima, é legal. É legal, você fica mais amigo até, e pode se tornar até mais confidente, né? Ou a família tradicional? São gerações diferentes quando a gente coloca uma família que mora avô, pais, né? São várias gerações. Né? O que a gente percebe, né, antigamente tinha bastante, de que o bisavô era médico, o avô era médico, o pai era médico e o filho também se tornava médico. Né? Então isso é um exemplo de como tinha uma influência muito grande de várias pessoas que viviam dentro da mesma casa. Uma influência e obediência, né? De certa forma, muitos se tornavam também profissionais a contragosto, né? Sim, sim. E levavam uma carreira profissional, né? Quando chegava com 30, 40 anos de carreira, descobria que não era aquilo que gostava e aí retomar, né, um novo rumo na carreira. Isso ainda acontece, né? Talvez com um pouco menos de autonomia, porque os adolescentes, através de acesso à mídia, que é muito, muito fácil, a internet ele consegue ter uma maior clareza sobre aquilo que ele quer, né? Então hoje ele consegue aí discernir um pouquinho dessa questão profissional, dessa questão de geração, né? Agora da questão de não ser pai legítimo, de não ser mãe legítima, essa família adaptada, digamos assim, não dá para dizer se ela é melhor ou não, né? Isso é difícil a gente colocar num padrão de falar que é ou não. Às vezes, por não ser um pai legítimo, talvez se torne um pouco mais amigo. Veja, só para acrescentar e enriquecer, antigamente nós tínhamos... Porque as comunicações, elas comandam muito e elas melhoraram muito. Não é que o mundo piorou, as comunicações melhoraram. Antigamente a gente tinha o Papai Sabe Tudo, Alô Doçura, que traziam esses fatos do cotidiano de uma maneira suave. Hoje nós temos Two and a Half Men, o cara sobe toda hora com uma namorada para o quarto, o garoto de 10, 9 anos já desconfia de tudo, já sabe tudo. Quer dizer, a visão que se tem do relacionamento humano é totalmente diferente. Não é? Isso daí ajudou ou prejudicou a família tradicional? É uma pergunta interessante. Porque assim, a mídia ela ajuda nessa questão de acesso fácil, né, de você buscar meios que você consiga aproximar a família, como por exemplo, tem parentes que moram em outro estado que você consegue fazer uma comunicação que você não consegue frequentemente visitar. Então essa comunicação através da mídia auxilia talvez numa união para você matar um pouco a saudade desses parentes. Nossa, a facilidade agora é tudo. Sim. Por outro lado, né, até um fato que aconteceu semana passada, eu estava no restaurante e estava o pai, né, o pai, a mãe e os 2 filhos, os 4 conversando, mexendo no celular. Né? Então, talvez criaram um grupo no WhatsApp para conversar entre si sobre o jantar. Né? Então, nesse sentido, a mídia ela individualiza as pessoas, né? E prejudica. Né? Esse contato humano, esse diálogo faz todo sentido e faz toda a diferença para o adolescente conseguir enfrentar essa fase de transição. Agora, para a gente afunilar, né? Primeiro, todos devem ser muito coerentes, né?
Sim. Porque existe, veja, o pai já enfrenta o problema profissional, a mãe também, que agora se lançou no mercado de trabalho, enfrenta os problemas profissionais. Ambos têm os seus próprios problemas, problema de casal, não é? Aí tem os filhos, se for casal então, os problemas são diferentes. Mesmo que sejam dois homens ou duas meninas, cada uma pensa de um jeito. Uma quer ser bailarina, fica dançando o tempo todo na sala, não é? A outra está fazendo futebol feminino, ela adora jogar futebol, não é? Então, o ser humano ele é meio complicado, digamos assim. Sim. Ele ele é meio único, ou totalmente único, não é? Não existem duas pessoas iguais. Nós temos as nossas impressões digitais que demonstram isso, não é? Quando se une em família, não é? Até está na moda, oi família, boa noite família, não é? É isso que você disse, né? As pessoas estão se falando mais e se visitando menos. Que de repente, o fato de você conversar com um tio, uma tia, um filho mesmo, uma filha que está estudando no exterior, já dá aquela acalmada, né? É só você, oi filha, tudo bem? Ô filho, ô, tudo bem, velho, estou aqui tranquilo, não esquenta. Antigamente não tinha isso, pô. Era por carta, Era, quando nossa, conseguia telegrama. chegar, né? Né? Ou tinha que fazer um collect call, uma chamada internacional. Chegava a conta no final do mês, você não sabia se pagava a conta ou se ia para o supermercado fazer compras. Não é? Isso que eu quero dizer, não, que eu fico preocupado, né? Não sei se as coisas estão melhorando ou piorando. Eu acho que para o lado dos profissionais da psicologia, vocês têm mais elementos na mão para formar esse tabuleiro com essas peças, né? Sim, a psicologia ela vem desenvolvendo a cada ano que passa mais ferramentas e o estudo constante de cada profissional para conseguir dar atendimento e dar ouvido a essa angústia que as pessoas trazem para a gente, principalmente dos adolescentes, né? Agora, você não sai de consultório, o Luiz Nelson, você não absorve tudo isso daí? Porque às vezes você fica ruminando, né, uma solução, ou mesmo um problema, ou mesmo uma coisa que você ouviu e não gostou, você tem que ficar na miúda, como se diz na gíria, não é? Tudo isso não vai... Sim, por isso que é importante o psicólogo, o profissional da psicologia, fazer a sua terapia e fazer a sua supervisão. O próprio, né? A própria terapia. Claro. Né? A psicologia, o CRP, o Conselho Federal de Psicologia, deixa muito bem claro isso. Né, de que é um tripé, estudo constante, a própria terapia do profissional e a supervisão. Porque não dá para você se auto-blindar. Ah, não, eu estou blindado, mas você está blindado, você deixa de absorver as energias das quais você deve usá-las para tirar a sua conclusão. Sim, e você presencia ali tudo quanto é tipo de situação. Né? Então você tem que entender aquilo dentro de você, né? Claro, com a ajuda de um outro profissional mais experiente que é o seu terapeuta, o seu supervisor, para você conseguir dar uma devolutiva e fazer com que o paciente evolua. Né? Então, a principal missão do psicólogo é fazer com que esse adolescente, que com qualquer pessoa que chegue no consultório, que ele consiga criar pernas e caminho por si só. Porque as picuinhas aumentam cada vez mais, né? Porque um está na sala, a mãe tá, com a avó estão assistindo novela, o pai está assistindo futebol, até copia, assiste qualquer coisa, né? Que gosta de futebol, gosta do esporte. Um filho está assistindo um filme num canal a cabo. A filha chegou, está no quarto ouvindo música com o namorado. Quer dizer, há uma diversificação muito grande. Sim. Não é? E é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Principalmente para os adolescentes. Buscar essa questão do diálogo e do algo em comum. Porque sempre na história da família tem alguma coisa que todos gostavam de fazer e por atividades dos pais, dos próprios filhos, acabam deixando de fazer. Seja assistir um futebol junto, ir no parque. Então, procurar alguma atividade em comum que a família goste de fazer para fortalecer esse vínculo. Eu lembro porque eu lembro que um dia eu li, não é? Que tinha o televizinho, né? Nem todo mundo tinha televisor em casa. Então, numa rua de 20 casas, 10 tinham televisores e as outras 10 não tinham. Por isso que era o televizinho que ia na sua casa tomar um cafezinho e assistir todos juntos, né? Um teleteatro Três Leões, um Almoço com as Estrelas, um Clube dos Artistas, não é? Então havia essa interação. Hoje em dia, imagina, tem casa que tem 12 aparelhos de televisão. Uma TV em cada quarto, né? Uma TV em cada quarto e às vezes é pouco, né? Às vezes é pouco, ainda usa o tablet, usa os outros aparelhos correlatos. Você vê que tudo tem a mídia aí, tudo tem a parte eletrônica, tudo tem as comunicações, né? Sim. A nona, então, que quer assistir a RAI, ela é italiana, ela quer assistir a RAI. Né? De repente tem um
uma visita que quer ver a TV Song, a TV francesa, não é? O Einstein, que uma vez ele falou assim, que se nós continuarmos nessa batida de eletrônicos, cada vez mais o ser humano vai se desintegrar. Tanto vai chegar uma hora que, se tirar da tomada, a gente murcha, que nem aquele boneco do vento. Sim, boneco de posto, né? O boneco de posto. Tem uma frase que eu gosto muito do Jung, que ele fala que todos nós nascemos originais e morremos cópia. É verdade. Né? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo. E o que a gente faz com isso? É verdade. O que a gente tenta mudar para não ser uma cópia final, talvez, de... Eu queria que você desse um recado final para aquela câmera, né? Falando em nome da tua especialidade, né? Para que a família caminhe junta cada vez mais, né? Bom, agradeço, em primeiro lugar, o convite. E o grande segredo, acho que, de se conversar com adolescentes é o diálogo. Estabeleça um diálogo mais sincero possível. Por mais difícil que às vezes sejam, pais tenham paciência, que é o melhor caminho, né? Às vezes os adolescentes não entendem a importância desse diálogo, mas se faz de total efetividade. E para que todos tenham muita paciência, né? Muito. E não chegar em casa e querer discutir, tirar limpo. Primeiro toma um banho, faça um lanche, as coisas mudam. A gente chega de um jeito e depois fica outro. Sim, se até nós que não somos adolescentes perdemos as estribeiras, tá certo? Imagina adolescente que está em toda nessa fase. Tá certo. Muito obrigado, Luiz Nelson. Agradeço. Luiz Nelson Devia Neto, psicólogo. O site é www.multipsico.com.br. Está à inteira disposição de vocês de casa. Gente, estamos encerrando mais esta edição do Show Mais. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com o Edmir Cleto e o J Mais à 00:30. Um abraço, ci vediamo domani. Bella, tchau, fui. A infância é a melhor fase da vida, mas é na adolescência que nos damos conta disso.